O Rei David. Trabalho, amor, dedicação, espiritualidade, compromisso, ascensão, unção, guerras, arrependimento, batalhas, vida. Os Salmos de David Melech, o Rei de Israel. Shalom, shalom, Samurachaya. Estamos de volta aqui em nosso canal Mahanaim. Vamos estudar hoje o Teilim 4. Vamos abrir então, Teilim 4, Teilim de David Melech, Baruch Hashem. E diz assim o Teilim: ao mestre do canto, com instrumentos de cordas, um Teilim de David. Às vezes a gente vê que os Teilim, eles têm esses inícios, né? Informando qual tipo de instrumento que vai ser tocado durante ali a melodia do Teilim. Porque o Teilim são louvores, são hinos, são canções. Inclusive, Yeshua, ele após o Seder de Pessach, onde é mal interpretado pela religião, e eles trazem como uma santa ceia mensal, trimestral, mas na verdade ali é o Seder da festa de Pessach, que Yeshua está passando, que é algo que é feito ritualmente, anualmente apenas. E Yeshua, após o Seder, ele diz que, é dito no texto, né, que ele se levanta dali e vai até o Jardim das Oliveiras. E durante esse trajeto, eles vão cantando o Halel. Ali está escrito hino, mas no original, a palavra é Halel. Halel são 6 Teilim, do 113 até o 118. Então, os louvores a Hashem estão todos nos livros, que são 5 livros de Teilim, que ao todo são 150 composições, estão compilados no livro de Teilim. Existem cânticos a Hashem também no Tanar, na Torá, na Brit Hadashah. Depois nós iremos estudar o canto de Miriam, que é um canto a Hashem. E o que são estes cânticos a Hashem? Isso é nada mais, nada menos que o serviço divino da alma. A alma presta serviço a Hashem de que forma? Exaltando Hashem, engrandecendo Hashem, louvando Hashem. Nós temos que aprender, né, uma coisa muito clara. Nós estamos como se nós tivéssemos sido lançados de ponta cabeça, estamos de cabeça para baixo na realidade, certo? Então, se eu estou numa realidade oposta à realidade que é a verdade, se eu estou no mundo da mentira, no mundo da ilusão, então eu tenho que praticar algo que vai me trazer para esta posição verdadeira. Algo aqui neste mundo da ilusão que tem a força de me trazer para uma posição da verdade, do mundo da verdade, que é o que está fora deste mundo onde nós estamos presos. Aqui é uma prisão, certo? E o que eu posso fazer aqui que vai fazer este movimento de me erguer? Eu posso praticar ações. Essas ações são as mitzvot. Mas, além das mitzvot, eu posso utilizar de algo que Hashem colocou em mim, que é a sua própria essência. Todo ser humano tem a faísca divina, tem fôlego, tem um ruach, e esse ruach se manifesta em palavras. Então, se eu estou aqui no mundo da ilusão, no mundo da mentira, e eu preciso praticar algo que vai fazer eu me erguer com o ruach, exatamente com aquilo que eu tenho, que é divino, de Hashem dentro de mim, que é a faísca de vida que Hashem me deu, é o fôlego de vida. Então, o serviço da alma principal, claro que a gente tem mitzvot em ações, mas o principal é usar o próprio ruach. É dito na Brit Hadashah que o serviço que Hashem quer receber é em ruach e em verdade. O que é que isso quer dizer? Isso que eu estou falando para vocês. Algo que está ligado ao ruach, que é o fôlego, que é o dom da voz, que é o som das palavras, e está também atrelado à verdade. A verdade é a Torá. Os Teilim tem tudo isso. O Teilim é muito poderoso, porque o Teilim ele vai fazer esta junção da verdade com o fôlego do ruach. Então o ruach vai manifestar a verdade,
ao mesmo tempo. E isso vai fazer com que eu me erga, porque eu estou nesta posição. Mas quando eu pratico algo que é daqui, isso vai fazer com que eu tenha similaridade de forma com esta posição. Então, eu passo dessa posição emborcada para a posição correta. E eu me ergo espiritualmente, eu me elevo espiritualmente. Então, os Teilim são chaves poderosas. E para que acompanhe não apenas o som das palavras do nosso fôlego dito com palavras, né? Eu também posso tirar das minhas ações, né? Mexendo as minhas mãos, né? Fazendo ações com as minhas mãos, sons também. Além do fôlego, eu posso fazer com o meu corpo, com todo o meu corpo. Vocês aqui compreendem isso, que a gente tem que louvar Hashem com todo o corpo. Então, com a mão, né, para fazer o toque nos instrumentos de corda, ou nos tambores, ou com o sopro, o próprio Ruach para soltar som de flauta, né? Então, a gente vai utilizar tudo isso para poder fazer esse erguimento, para poder fazer essa junção, verdade com Ruach. E assim a gente faz o erguimento. Por isso que os Teilim de David são tão poderosos. São armas espirituais. Para tudo que você imaginar, o Teilim pode acionar para poder movimentar o mundo espiritual a teu favor. Baruch Hashem. Então vamos fazer aqui a leitura desse Teilim aqui. Então, além da voz, vai ser usado também as mãos, porque as mãos vão entoar louvores através do som das cordas, do instrumento de cordas, violão, a harpa que David tocava, né? Vários tipos de instrumentos podem ser utilizados com cordas. Responde a minha invocação. Vocês verem aqui pela palavra de David que não é uma canção simples, é uma invocação, né? Então o Teilim, ele é um ritual, ele não é um poema simples. As pessoas tendem a achar, né? As pessoas comuns da terra tendem a achar que salmos são poemas, que são canções bonitas e românticas ou de lamento apenas. Mas não, David está aqui dizendo com todas as letras, responde a minha invocação. Ele vai fazer uma invocação. Como que se faz invocações espirituais? Então, agora David vai mexer no mundo espiritual. Não é apenas lançar daqui para lá algo, mas ele está puxando. Entende? Olha o segredo. Não é só ele que está jogando daqui para lá algo do mundo físico para o espiritual. Não. David está fazendo um trabalho de trazer de lá para cá. Quando a gente invoca, aquilo vem. Invocar quem? Ó quem ele está invocando. Ó Elohim da minha justiça. Ele quer o lado da justiça de Deus. Então, David, ele está acionando o lado da bravura de Deus, da gvurá de Hashem. É isso que David está puxando aqui. E, ao mesmo tempo, ele traz isso como algo doce. Então, David, ele trouxe uma melodia, né, com instrumentos de cordas. As cordas, o que isso quer dizer, cordas? As cordas nos instrumentos, elas são vibrações, literalmente. Quando você toca uma corda de um instrumento, aquilo vai vibrar. É isso que ela vai fazer. Então, o mundo, eu já ensinei para vocês, ele é som. O mundo é som, certo? A gente pega aqui, né? Parece que é outra coisa, mas não é som. Tudo é som. Então, tudo é vibração. Conforme a força da vibração, conforme a velocidade da vibração, vai criando as coisas, as essências, tanto mais sutis quanto as mais sólidas, certo? Então, David, ele está nesse momento aqui, trazendo a bravura de Hashem. Vamos ler o restante. Ó tu que me aliviaste da angústia, apieda-te de mim e ouve a minha reza. Baruch Hashem. Aqui colocou como oração, mas no original é tefilá, e tefilá é reza, não é oração. A gente entende o que significa oração em português, mas no original é reza. Por que reza? Por que não oração e sim reza? Porque oração, o que é oração? Oração, se você for para a gramática, é uma frase dita, não é? Oração é um conjunto de palavras que tem um contexto que vai trazer um sentido e apenas isso. A reza não. A reza, além de ser uma oração, que a reza é uma oração também, né? É um conjunto de orações, na verdade, que tem um propósito. Qual é o propósito da reza? É clamar a uma divindade. Não é isso? Ninguém vai rezar. Não, eu vou rezar, por exemplo, a
pessoa vai conversar com a mãe. Vou rezar com minha mãe. Não é assim que a gente fala, né? Eu vou falar com minha mãe. E, no caso, eu vou soltar uma oração, várias orações. Orações, como eu disse, com composições de palavras, com um contexto específico, certo? Já a reza, não. A reza só é para Hashem. Infelizmente, as pessoas rezam para outras coisas. Mas deveria ser apenas para Hashem. É algo exclusivo. E Hashem, ele é digno disso. Hashem é digno que nós façamos algo que seja exclusivo. Então, quando eu abandonei o sistema religioso, eu fiz questão de mudar o nome. Não falo mais orar, eu falo rezar. Não importa quem está ouvindo. E se alguém estiver ouvindo e estiver acostumado com a palavra orar, eu com educação, pelas primeiras vezes, eu disse, rezar é algo que a gente faz direcionado para a divindade. É algo exclusivo. Hoje em dia eu já não dou mais satisfações, mas no começo eu falava ainda, certo? Então entenda, faça algo exclusivo para Hashem. Eu vou orar a Hashem. Sim, no seu entendimento e concepção você está indo rezar para Hashem, mas a palavra que você disse não é apropriada. A palavra apropriada é a palavra exclusiva que a gente tem que dizer a Hashem, pelo fato de que ele é exclusivo. Então, quando eu vou conversar com alguém que é exclusivo, eu uso termos exclusivos para esta pessoa. Para o Hashem. Então, continuando aqui, versículo 3. Filhos dos homens, até quando difamareis a minha honra? Olha só. Até quando difamareis a minha honra e amareis a futilidade e buscareis a traição? Aqui, Davi já está, ele não invocou? Peraí, vamos voltar aqui. Ele invocou quem? O Eloquim, né? Para não falar a palavra sagrada toda hora. Ele invocou o Eloquim. E olha o resultado aqui, ó. Versículo 3, quem está falando na boca de Davi é Eloquim. Vocês entenderam o que está acontecendo aqui? Ele invoca Eloquim. Depois ele diz, ó, ele elogia Eloquim. É muito importante elogiar Hashem. É que nem uma bobagem que eu escutei. Hashem não tem ego, então não precisamos elogiá-lo. Não, querido. Precisamos elogiá-lo, sim. Muito. Sua vida tem que ser para isso. Para que eu existo? Para louvar Hashem, para engrandecer Hashem, para elogiar Hashem. Para mais nada. Certo? É para isso que a gente vive. Por que a gente vive para elogiar Hashem? Porque a gente caiu do nosso patamar de paraíso por ter difamado Hashem. Né? Eu já disse para vocês aqui no outro vídeo de Tenim que Davi, ele é a encarnação de Adão completo para fazer o Tikkun da Lashon Hara, que Adão fez com Havá e a serpente de Hashem. Então, o que é que eu faço aqui nesse mundo agora? Eu caí aqui porque eu fiz Lashon Hara de Hashem. Qual é o Tikkun de Lashon Hara? Fazer o contrário, falar bem da pessoa, não é assim? Se eu fiz Lashon Hara da vizinha, Haz v'Chalil, um exemplo. Se faço a Lashon Hara da vizinha, eu só vou consertar quando eu falar bem da vizinha para quem eu fiz a Lashon Hara. Por isso que não é bom fazer Lashon Hara, porque Lashon Hara é igual faísca de fogo, pega e sai pegando todo mundo. Aonde tu vai encontrar todas as pessoas que escutou, porque tu conta para um conta para dois conta para quatro conta para oito conta para 16, e assim fica difícil de consertar, porque todo mundo que está escutando o mal tinha que escutar o bem, né? Então, David Meller, ele já começa elogiando Hashem, elogiando Eloquim, certo? Ele elogia Eloquim. E sabe o que acontece em seguida? Quando ele elogia Eloquim, Eloquim fala na boca dele. Aqui quem está falando no versículo 3 não é Davi, é Eloquim. Filhos dos homens, até quando difamareis a minha honra e amareis a futilidade e buscareis a traição? Até quando os seres humanos vão continuar difamando a honra do Todo-Poderoso, né? Com suas próprias doutrinas, com suas difamações da palavra de Hashem, da vontade de Hashem. Não é verdade? Não é assim que os seres humanos estão fazendo? Mas é sempre, não é de hoje, não. É desde que Adão caiu, né? E até quando vocês vão continuar amando a futilidade, né? E buscar traição? Porque é isso que o ser humano que volta as costas, eu ensinei para vocês no outro vídeo da Parashat anterior, volta as costas para a luz, ele é um traidor de Hashem. Por isso que no final será cortado
E Hashem já está falando aqui como Elohim, que é o que é bravo. Até quando isso vai durar? E agora, no versículo 4, agora David fala, certo? Sabei que Hashem, ele usa o tetragrama agora para falar. Destaca para si o devoto e ouvir-me-á quando eu o evocar. Isso aqui é David, quando ele fala com suas próprias palavras, dizendo, olha só, vocês entendam, quando o Mashiach, quando o ungido de Hashem evocar Hashem, buscar, ele vai vir. Como ele veio e falou essa primeira frase antes. Aqui é um misto. Vocês podem ver os Telim de David, são todos assim. Quando Hashem fala pela boca de David, é um misto. Às vezes você vê fala de David, misto, depois você vê a fala de Hashem. O profeta Yeshayahu também se comporta assim. Né? Todos os profetas, todos os navios são assim. Eles falam, aí Hashem toma a boca, fala, aí depois eles voltam, falam. Hashem toma a boca, fala de novo. É desse jeito. Então, continuando aqui, versículo 5. Portanto, tremei e não pequeis. Ponderai em vossos corações enquanto estáis em vossos leitos. Os sábios dizem que é bom ler esse Telim também antes de dormir. Mas eu vou aqui trazer para vocês que este leito não é só a questão de dormir fisicamente não, tá? E suspirai. Ofereceis sacrifícios com honestidade e confiai em Hashem. Vamos voltar aqui então. Versículo 5. Portanto, tremei e não pequeis. David Amelech está acionando o temor das pessoas aqui. David Amelech está dizendo, ó, você viu ele falando minha boca. Ele é capaz de destruir aqueles que se levantam contra ele. Então, vocês devem ter medo dele. Me diz aqui, quando acontece Hasverhalila, mas quando acontece algo que é pavoroso, como que nosso corpo automaticamente, uma coisa automática, se comporta? Ele começa a ficar com frio, não é verdade? E ficar trêmulo, se sacode todinho. Isso é algo natural. Quando Hasverhalila acontece alguma situação de perigo, né? A gente já fica nessa situação aqui de tremer. Porque David, ele está dizendo aqui que quem está falando na boca dele, falou há pouquinho, não é aquele que passa a mão na cabeça, que vai morrer e dar a vida e o outro vai continuar lambanciando por aí, não. É aquele que arranca a medula ele separa a medula do osso. É aquele que faz assim a operação. Do jeito que ele colocou lá, ele tira. Entende? Então, David Amelech está avisando aqui, ó, que é bom que as pessoas que são traidoras de Hashem comecem a ter medo de Hashem. Né? Aqueles que ficam achando que sabem tudo, mas na verdade não sabem nada. Aqueles que ficam achando que da maneira que eles entendem Deus é que eles devem servir a Deus e que os outros que querem fazer a vontade de Deus é que estão errados, estes devem começar a tremer todo, tremer e parar de pecar, porque não é só ficar com medo, porque é dito assim, ó, na Brit Hadashah, que os Shedim creem em Hashem, sabe que Hashem existe, que chega, treme, ó, treme, mas faz o quê? Faz o mal, mas eles estão obedecendo a Hashem, certo? Mas, infelizmente, os seres humanos, quando faz o mal, não estão obedecendo a Hashem. Não estão obedecendo a Hashem. Certo? Ponderai em vossos corações enquanto estai em vossos leitos. Isto aqui serve para o momento que a gente vai dormir físico. Serve. Mas eu vou trazer para vocês aqui uma coisa simples de se dizer. Você, neste momento, está no Malchut. E a nossa cama é um símbolo de quê? De Malchut. Esse leito que David está falando aqui não é apenas a cama física de dormir. É enquanto a gente está aqui, neste período, onde nós estamos no mundo físico. A gente deve ponderar. A gente deve ter calma em nossas ações, pensar bem no que vai fazer, no que vai falar, porque nós estamos num lugar de prova. Nós não estamos a passeio aqui. Aqui, vamos supor, você vai fazer uma prova do Enem, certo? O que acontece quando você vai fazer a prova do Enem? Você vai ficar concentrado
Você vai chegar no horário certo, você vai ter ali os instrumentos que foram necessários para fazer a prova, que é a caneta esferográfica da cor preta ou azul, conforme foi pedido lá. Você vai ter ali um tempo que você tem que ficar ali sentado numa cadeira, não pode ficar para lá e para cá, você tem que ficar concentrado fazendo aquela prova. Então, o tempo que nós temos aqui em Malchut não é para ficar passeando por aí, não é para ficar rasgando a prova do Enem e jogando, fazendo bolinha e jogando na lata de lixo. Não é para brincar com a prova, é para levar a sério, é para concentrar, é para se manter em posição, não é para ficar por aí salteando. Não, este leito que Davi está falando aqui é para suspirar quando a gente passa uma situação difícil, muito que não tem nem o que fazer, não tem geralmente, naturalmente, do nosso âmago solta o quê? Um suspiro de o que eu vou fazer? E agora? É isso que a gente tem que fazer aqui, Malchut. É suspirar. Não é para estar como se estivesse numa festa, numa rave, não. Isso aqui é uma prisão. Isso aqui é um campo de batalha. Num campo de batalha, as pessoas não ficam tomando refresco deitados em cadeiras de praia. No campo de batalha, eles estão de armaduras e armas, de uniformes e atentos. É assim que a gente fica num campo de batalha. Davi está chamando a atenção dos seres humanos, dos filhos dos homens, que os filhos da serpente pode deixar que não tem jeito. Para esses não tem jeito. Agora os filhos de Adão tem. Então, Davi está chamando a atenção para os filhos de Adão o seguinte: vocês acordem. Nós não estamos para brincadeira aqui. É para você estar suspirando o pecado de vocês. E não com festa, com alegria, com brincadeira, com balbúrdia. Entende? Baruch Hashem. Versículo 6, Davi continua: ofereceis sacrifícios com honestidade e confiai em Hashem. Ele vai dizer o tetragrama de novo. Oferecer sacrifício com honestidade. Porque fazer o sacrifício para Hashem de forma mecânica, muita gente sabe e faz. Mas isso não é aceito por Hashem. Hashem só vai aceitar quando isso é feito com toda a verdade e honestidade da nossa alma. Ou seja, se eu me manifesto em ação, em direção ao norte, eu não posso estar com o meu sentido para o sul. Um exemplo prático é dizer assim, ó: poxa, eu tô tão triste, eu tô tão triste. Não tem lógica nenhuma. Ou então eu dizer: poxa, tô tão feliz. Isso me deixou tão feliz. Nossa, não tem lógica. Então, a minha ação tem que estar de acordo com aquilo que eu estou direcionando, a minha intenção. Caso contrário, será sacrifício de tolo. Hashem não receberá o sacrifício. E sem o sacrifício não há capará. E sem capará não há perdão de pecado. E sem perdão de pecado não há soltura, porque nós estamos presos, como eu já falei. Então, se você não pagar a pena, não sairá da prisão. Vai ficar retornando para a prisão, retornando para a prisão. Entende? Baruch Hashem. Versículo 7. Dizem muitos: quem nos mostrará o bem? Que a luz de tua face resplandeça sobre nós, Hashem. Então, Davi diz: e quem vai nos mostrar o caminho correto? Aí ele diz que a luz de tua face, porque, como eu ensinei para vocês, a face de Hashem é a emanação dele, dos mundos, da Sefirot. Então, as faces dele, que são essas emanações espirituais, que estas faces resplandeçam sobre nós, que ele olhe para nós, que Hashem olhe como olhou para Abraham Avinu. Este movimento de Hashem se voltar para o ser humano. Mas para Hashem se voltar para o ser humano, nós já estudamos aqui. E primeiro o ser humano precisa colocar a face em direção a Hashem. É necessário uma invocação, como Davi fez nos primeiros versículos. Assim como Davi invoca o Elohim, e ele fala pela boca de Davi no próximo versículo. Assim nós também temos que invocar a presença de Hashem para nós.
Como que eu invoco a luz de Hashem? Sendo similar à luz. Se eu pratico obras da luz, eu vou ficar parecida com a luz. A minha identidade, o meu rosto vai ficar parecido com a luz. Então, este rosto é a minha identidade, que é a minha face. Ele vai o quê? Está voltado para Hashem. Então, Hashem, ele faz um movimento quando ele percebe que o rosto da Malchut está voltado para ele. Ele desce, então, a face para nós. Baruch Hashem. Porque David antes fala da questão da techuvá, do arrependimento, da mudança de comportamento, do suspiro, do temor a Hashem. Então, depois ele fala também de oferecer o sacrifício, de fazer o serviço divino da maneira correta. Então, aí depois de toda esta mudança da parte do ser humano, então Hashem pode então inclinar sua luz para nós. Não é tão simples assim Hashem descer a luz, que a luz de Hashem é qualquer coisa que você possa pensar de bom. Vida, é saúde, é prosperidade, é inteligência, é tudo que você pensar que possa existir de bom, é a luz de Hashem. Ele não vai derramar a luz dele para aquele que está de costas para ele, porque a luz vai bater e vai voltar. Certo? Baruch Hashem. Alegria puseste em meu coração, como no tempo da abundância do trigo e do vinho. Os nossos sábios nos ensinam que este Teilim 4, lido 3 vezes seguidas, principalmente do período da madrugada até o amanhecer, ele atrai a prosperidade pelo fato dele ter esse passuquinho. Este passuk 8, que o 8 está ligado com a transcendência, nada é por acaso. David vai botar exatamente esta fala no Teilim, no Passuk 8, porque o 8 está ligado com algo que vai além, ele passa do 7, então é Biná. Biná é o mundo da criação, onde a gente pode criar coisas novas, algo que ainda não existe, pode passar a acontecer. Então David, neste Passuk 8, porque David é cabalista, então ele faz tudo conforme vai acionar as coisas, né? As vibrações espirituais na gematria, em tudo. Então David usa tudo assim, conforme está alinhado com um retorno espiritual. Então ele usa no Passuk 8, primeira palavra, alegria, a simcha, porque a alegria é o que atrai a Shekhinah. Então primeiro David usando a palavra alegria no Passuk 8, ele vai já atrair a Shekhinah. E quando a gente está alegre, então por isso que é importante a gente ter esse temor de Hashem. O temor verdadeiro de Hashem não é só o medo, porque o medo é o início. Mas quando você teme Hashem de verdade, você começa a ter a admiração por Hashem. E essa admiração, essa afeição, é como se você fosse um fã daqueles mais carteirinha, não sei falar como é o fã muito com afim, entendeu? Por Hashem. E esse fã, quando vê o seu amado, que eu não vou usar a palavra ruim, ele fica feliz, ele fica saltitando, ele faz tudo para ver esse amado dele, não é assim? Aquele que ele ama, que ele gosta, o fã se comporta dessa forma. E assim a gente tem que ser com Hashem, esta alegria de tê-lo por perto, esta alegria atrai ele, atrai a Shekhinah, atrai a presença divina, atrai a presença divina, com a essência feminina, a essência feminina de Hashem que está na Shekhinah, que é a emanação feminina que fica no mundo físico, é como uma mãe. Imagine uma mãe atraída por seu filho. A mãe já tem amor pelo filho naturalmente, mas se o filho faz com que a mãe venha até ela com alegria, com satisfação, com carinho, com admiração, ela vem com tudo para agradar o filho, entende? Então, a primeira palavra é alegria. E ele diz que quem põe a alegria no coração dele é Hashem, como no tempo da abundância. E Hashem coloca no coração de David, porque o coração está ligado ao Ruach, e David quer fazer essa conexão espiritual com o Ruach. Ou seja, David quer fazer o que eu falei no início, que é o Ruach com a verdade, ele quer unir os dois para fazer este movimento de nós não sermos mais opostos, mas similares ao Todo-Poderoso. Baruch Hashem, com alegria, e aí ele invoca a abundância do trigo e do vinho. O trigo está voltado ao pão. A gente sabe que o pão, a matéria-prima é o trigo. O pão não é apenas alimento físico, mas também é alimento que sustenta o corpo físico.
mas o trigo está voltado também para o alimento espiritual, a Torá. Então, Davi, ele fala primeiro do trigo, porque o trigo tem a ver com a Torá sagrada. E a nossa alegria maior é com a nossa abundância de Torá. Óbvio que Hashem pretende, sim, claro, cuidar de seus filhos e não deixar faltar nada fisicamente, materialmente, também. Mas Davi, sábio, fala primeiro do trigo, pelo fato de que o trigo vai trazer a conotação da Torá. Então, a abundância não é apenas de alimento, de sustento, mas também de Torá, de conhecimento de Hashem, Baruch Hashem. Em seguida, ele fala do vinho. O vinho tem a ver com a alegria da alma, né? O prazer da alma. Então, Davi, ele está dizendo aqui que Hashem vai trazer abundância tanto de sustento, prosperidade, antes ligado à espiritualidade, mas também para a materialidade e fisicalidade. Mas junto com isso, vem também o prazer, a alegria, a satisfação, que seja uma vida feliz. Baruch Hashem. Em completa paz poderei repousar e dormir. Baruch Hashem. Repousar e dormir pode ser, como eu disse, algo literal. Pode sim, claro. É bom ler esse Teilim antes de dormir. Durante o período de Yom HaPurim, a gente leu 1, 2, 3 e 4, não é isso? Por quê? Porque tem essas palavras aqui, como eu disse para vocês. Isso aqui vai reverberar no mundo físico, algo que está sendo criado. Isso vai reverberar no mundo espiritual, esta ação que Davi Amelech está criando no mundo físico. E é o Passuquim 9. E o 9 é o quê? Ora. Ora é luz. Davi está gerando uma luz. Qual é a luz que ele está gerando? Qual é a verdade que ele está falando? Que em completa, em plena shalom, ele vai poder repousar. Que ele vai ser. Que a shalom são 7 coisas. Nós já estudamos aqui. Então, o que é a shalom? A shalom é a paz, óbvio. Que é o que mais é dito sobre shalom, que é a paz. Mas não é só a paz. Então, a shalom é a paz, é a segurança, é a proteção, né? É a felicidade, é a alegria, é o bem-estar e é a prosperidade. Então, a shalom são 7 coisas. Então, Davi está invocando que em plenitude completa de shalom, que essa paz aqui em português é shalom em hebraico. Então, nessa plenitude completa, ele vai poder repousar e dormir. Esse repousar na cama, que é Malhut, é poder ficar em sossego na terra, é poder ficar tranquilo na terra, é poder ficar em paz durante a sua vida física. E dormir é a morte. Davi está falando que quando ele falecer, ele vai poder ir em Shalom. Entende? Não somente ele, mas quem está lendo o Passuquim aqui. Porque somente tu, Hashem, me manterás em segurança. Ele quebra todo tipo de idolatria que você possa imaginar nesse final. Porque é só Hashem é que pode manter qualquer alma, a alma do ser humano, em segurança, em shalom. Somente Hashem. Então, mais um Passuquim riquíssimo, que você possa fazer uso desta arma maravilhosa. Faça as invocações com Davi Amelech. Seja você um ser humano atento às palavras de Hashem, obediente e que trema diante de Hashem, que faça a todo momento o seu conserto, o seu tikkun, que através da queda de Adão veio para nós, e também os tikkunim, que são consertos individuais, que nós mesmos causamos quedas e quebras ao longo das nossas várias vindas a este leito, né? Nós viemos ao leito uma vez, dormimos, acordamos de novo no leito, aí a gente torna a dormir no leito, a gente acorda de novo no leito. É desse jeito. Quantas vezes nós já dormimos e acordamos neste leito? Vocês estão entendendo o que é dormir e acordar, né? Dormir é morrer. Óbvio que também pode ser usado para o dormir do corpo físico? Pode. Mas o que Davi está falando mais intrinsecamente aqui é a questão destas gilgul, né? Desses círculos vitais que as pessoas e os seres humanos estão envolvidos. Baruch Hashem. Que o Eterno abençoe a todos. Shalom, shalom, lehitraot. Kol hatovim lekulam. Machanai.